dia, povo de Deus, graça e paz. Vamos chegando para mais uma terça-feira de oração, orando a Bíblia, continuando nossa leitura na carta de Paulo a Tito e aprendendo mais sobre motivos de oração que a palavra de Deus nos recomenda. Bom dia, Dona Cota, Rôcio Neves, Elias, Carlão, bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Renata. Deus abençoe a vida de vocês. Mais um momento nosso de compartilharmos também motivos de orações pessoais, causas aqui, motivos de gratidão. Bom dia, Elias. Bom dia, Arlete. Motivos de gratidão, motivos de causas pessoais e também orações que a Bíblia nos ajuda a orar. Sempre lembramos que a Bíblia é o nosso manual de oração, seja pelas causas que ela nos mostra que nós devemos orar, seja pelas orações que nós vemos na Bíblia e que nós aprendemos também a orar com elas. Nós precisamos da Bíblia e de oração para uma vida verdadeiramente abundante. E o objetivo dessas terças-feiras é encorajar você a fazer isso, a se dedicar à leitura e oração da palavra. Warley, bom dia, Jesus te abençoe. Tia Rose, bom dia, graça e paz. Bom dia, Wellington, Deus abençoe sua vida. Muito bem. Queria que a gente começasse orando pelos motivos de oração desse mês, né? Mês de fevereiro, no nosso calendário aí presbiteriano, nós celebramos o dia do homem presbiteriano, foi no primeiro domingo, e o dia também da mulher presbiteriana, celebrados agora no último domingo. São datas específicas para nos lembrar de que nós temos pessoas no nosso meio que servem, fazem a diferença com as suas características, com seus dons e com seus talentos. Bom dia, Dioneia, Jesus te abençoe. Nós meditamos sobre isso, né, algumas terças-feiras dessa aí para trás, de como nós precisamos que tenhamos homens na igreja para servir a Deus de acordo com as suas próprias características. Também precisamos de mulheres de Deus na igreja, que oram, que intercedem, que servem, que ajudam, que estão à frente de ministérios, que educam as crianças, que encorajam a família. Nós oramos pela vida das nossas mulheres também. Bom dia, Sandra. Bom dia, Eunice. Jesus te abençoe. Eu queria que nesta manhã de terça, no nosso comecinho aqui de oração, nós orássemos pelos homens e mulheres da nossa igreja. Podemos fazer assim? Agradecer a Deus pela vida desses homens, dessas mulheres que têm servido a Deus. Aqueles que já estão servindo, aqueles que já serviram, aqueles que irão servir. Orar para que Deus nos dê sabedoria para poder exercer os nossos dons, nossos talentos, de acordo com as nossas próprias características. E que nós não queiramos o lugar um do outro, mas façamos aquilo para o qual Deus nos determinou. Bom dia, Dona Vilma, Seu Moreira, Dona Clarice, bom dia. Bom dia, Neiliane. Neiliana, Jesus te abençoe. Bom dia. Bom dia, Beth, seja bem-vinda. E Eustáquio, bom dia, Jesus te abençoe. Então nós temos motivos para orar, olha só, para que os nossos homens sejam líderes, sejam fortes, sejam dispostos, sejam envolvidos com a igreja, puxem a fila da casa, assumam a liderança para poder trazer de fato a família para a presença de Deus. Bom dia, Joyce, Jesus abençoe. Orar para que as nossas mulheres, como nós vimos aqui em Tito, né, sejam mestras do bem, ensinem outras mulheres mais jovens a amarem os seus maridos, a serem boas donas de casa, a cuidarem da sua família, porque a Bíblia fala que as mulheres têm uma missão como mulheres também. Nós vamos começar agora nessa semana um curso com alguns casais da igreja que vão se casar esse ano, um curso de noivos, e também alguns casais que se casaram recentemente vão participar. E é meu desejo, meu interesse que outros casais da igreja ajudem
nessas ministrações das aulas também, porque tem experiência para compartilhar, tem coisa boa para poder passar para as novas gerações, e é isso que Tito fala acerca das mulheres, o que também vale para os homens. Isso tem um nome na Bíblia, isso chama discipulado. Bom dia, Luciana. Jesus te abençoe. Bom ter você conosco aqui. Isso chama discipulado. Discipulado não é só simplesmente, nós sentarmos, ensinarmos o evangelho para alguém. Isso é o discipulado, com certeza mais puro ali, mais direto. Mas tudo que nós ensinamos para outra pessoa é um discipulado. Ensinar a ser uma boa esposa, ensinar a ser um bom marido, ensinar a ser um professor de escola bíblica dominical, ensinar a ser um instrumentista, ensinar a operar a mesa de som, ensinar como a ser diácono. Tudo isso é discipulado, acontece na igreja. E se a gente não fizer isso, os ministérios morrem. Ou você acha que você vai durar para sempre? Não vai. Nós vamos passar para a próxima geração. Coisas boas, coisas valorosas, coisas que nós aprendemos dos outros, nós queremos passar para frente também. Deixa eu cumprimentar aqui, ó. Entrou a Rê Prachedes, a Isabela Campelo. Deus abençoe. Arlete, bom dia, cada irmão, pastor. Peço oração para Marcilã, Ana Lúcia, cura, saúde total. Vamos orar então aqui. Eu vou colocar aqui, viu? Arlete. Marcilã e Ana Lúcia. Saúde. Perdão, irmãos. Ainda bem que não passa, né? Aqui pela tela. Deixa eu ver aqui. O Elias, lembra que ele tem uma cirurgia, né? Estamos orando aqui, viu, Elias? Uma cirurgia amanhã. Vamos orar. Bom dia, Vivi. Jesus te abençoe. Vanessa, bom dia. Joyce. Joyce está pedindo oração por saúde. Vamos orar também. Renata, bom dia. Jesus te abençoe. Antes de orarmos aqui, entrarmos no nosso texto, vamos orar por esses pedidos então. Homens, mulheres, discipulado, formação de novas lideranças na igreja, que nós possamos também viver a masculinidade, a feminilidade bíblica nos nossos dias a dias, nos nossos afazeres, dentro de casa, ensinando e passando para as próximas gerações, que a palavra de Deus tem nos ensinado. A Rê Prachedes pede oração pela vida profissional. Vamos orar. Vida profissional. Vamos colocar de uma vez também, já, meu bem, que a dona Débora pediu semana passada, né? Oração pela Lucina, que faz cirurgia hoje. Renata, mais uma cirurgia. A Renata está pedindo oração pelo pai, que faz cirurgia na sexta. Vamos orar aqui, viu, Renata? Nós vamos anotando os pedidos aqui e nós vamos orar no final, tá bom? Vou orar agora para essa primeira causa. Depois, no final, nós oramos por todos esses pedidos de oração aqui. Vamos orar pelo São Antônio, viu, Renata? Vou deixar. Feche seus olhos, vamos orar agora por essas datas aí do mês de fevereiro. Senhor, nós te damos graças por esse mês de fevereiro, que o Senhor nos permitiu iniciar, ó Deus. Obrigado porque o ano já começou, é um mês, ó Deus, de volta às aulas, é um mês que muitos retornam a algumas atividades, ainda que tenha, Deus, alguns feriados, mas já é um mês onde nós vemos projetos, planos sendo executados e as coisas acontecendo. Pai, nós te pedimos também, ó Deus, pela vida dos homens e mulheres das nossas igrejas, ó Deus. Celebramos nesse mês o Dia do Homem e o Dia da Mulher presbiterianos.
Senhor, nós precisamos de homens que sirvam o Senhor, ó Deus, com a sua capacidade, com os dons e talentos que o Senhor os deu, com, ó Deus, autoridade, com liderança, com masculinidade bíblica, que sejam exemplos, ó Deus, de homens dentro de casa, dentro dos trabalhos, dentro da igreja. Deus, só levante teus homens valorosos às nossas igrejas, ó Deus, para assumirem ministérios, para assumirem lideranças, para, Deus, servirem ao Senhor de acordo com seus dons e com as suas capacidades, serem exemplos, ó Deus, para a próxima geração. Oramos também pelas mulheres, ó Deus, como auxiliadoras idôneas, como mestras do bem, como servas do Senhor, ó Deus, que sejam mães, esposas, filhas, profissionais, líderes, ó Deus, que abençoam, ó Deus, as pessoas, que servem ao Senhor com alegria, que colocam os seus dons, ó Deus, seus talentos à disposição do reino do Senhor. Oramos, ó Deus, para que o Senhor preserve a sua feminilidade, que o Senhor não deixe, ó Deus, que os padrões desse mundo roubem delas, ó Pai, o privilégio de serem mulheres do Senhor. Deus, e que tanto os homens como as mulheres saibam, ó Deus, ensinar as próximas gerações, serem discipuladores com aquilo que eles fazem de melhor, com que eles servem, ó Deus, no reino, eles possam também ensinar a outros para servirem ao Senhor, para serem exemplos, ó Deus, de trabalho, de comportamento, de testemunho no que eles fizerem. Nós possamos ter uma cultura discipuladora na tua igreja, de multiplicar os recursos, de multiplicar as capacitações, de multiplicar, ó Deus, os dons e os talentos para a glória do teu santo nome. Cremos, ó Deus, que o Senhor já está fazendo isso. Por isso te louvamos, agradecendo no nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu ver quem chegou aqui. Seu Eli, Jesus te abençoe. Di Guimarães, bom dia, graça e paz. Ju Souza, Ana Cláudia, bom dia para vocês. Cícero Félix, bom dia. Jesus abençoe sua vida. E a Di Guimarães já pede uma oração aqui para entrevista de emprego, guardando resposta e descansando no Senhor, para que Ele tire todo tipo de ansiedade e medo nessa transição de carreira, tudo para a honra e glória de Deus. Vamos orar, viu, Di? Deixa eu anotar aqui, ó. Entrevista de emprego, né? De emprego. Deus tira a ansiedade. Amém. Bom dia, Ana Cláudia. Deus te abençoe. Bom dia, Ian. Sejam bem-vindos aqui conosco. Abra sua Bíblia comigo aí em Tito. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Estamos finalizando o capítulo 2. Hoje, poucos versículos aqui, do 11 ao 15. Tito 2, de 11 a 15. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura aqui. A graça salvadora de Deus. Um ensinamento aqui para o nosso coração nessa manhã e também um motivo de oração. Bom dia, dona Débora. Bom dia, Roberta. Deus abençoe vocês. Tito 2, de 11 a 15, diz assim a palavra de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Ensine essas coisas. Também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Nós vimos aí nos versos anteriores que Paulo orienta a Timóteo sobre
cada grupo na igreja e como eles deveriam proceder. E agora, Paulo fala aqui, de certa forma, do porquê isso é tão importante, ou quais são os objetivos e as bases da nossa fé. Por que nós cremos e por que Deus fez essa obra de salvação para as nossas vidas? Ele começa falando, o assunto aqui é sobre essa graça salvadora de Deus. Já deve ter ouvido falar disso outras vezes. Que graça, a palavra no grego é charis, significava um favor imerecido, é o termo que nós geralmente usamos, mas tinha a ver com um presente fora de estação, fora de época, totalmente desconectado com qualquer tipo de mérito. Era algo que alguém fazia por o outro, sem que o outro tivesse merecido receber aquilo e sem esperar receber nada em troca. É graça. E essa graça manifestada de Deus é sua graça salvadora, é sua graça em nos salvar, que não depende de quem quer ou de quem corre, como diz a palavra de Deus, mas de Deus usar a sua misericórdia, a sua graça sobre as nossas vidas. É por causa dessa graça que Jesus Cristo foi enviado. É por causa dessa graça que ele viveu e morreu para pagar o preço do nosso pecado. É por causa dessa graça que o Espírito Santo de Deus ilumina o nosso entendimento para enxergar a glória do Pai na face do Filho e discernirmos coisas sobrenaturais que o homem natural não pode entender. É pela graça que nós somos inclinados no coração para poder ler as Escrituras Sagradas e meditar nela. É pela graça de Deus que nós, como diz o salmista, podemos dizer: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, então, a sua presença. Bom dia, Luciane, Jesus te abençoe. É pela graça de Deus que nós recebemos dons e habilitações para o ministério. É pela graça de Deus que nós vemos os frutos do Espírito transbordarem nas nossas vidas. Então a graça, ela nos acompanha em todo o tempo e certamente nos acompanhará até o dia que estaremos com Cristo Jesus. O que isso nos ensina e que isso nos ensina a orar? E ele começa dizendo algo que muitas vezes é mal interpretado. Ele diz no versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Em outras versões, na versão revista atualizada mesmo, diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que Paulo quer dizer com isso? Evidentemente, ele não quer dizer que todos serão salvos. Bom dia, dona Débora. Já anotamos aqui esse pedido, viu? É hoje a cirurgia dela, né? Vamos orar pela Lucina aqui sim. Paulo não está dizendo que todos os homens serão salvos, todas as pessoas serão salvas. Existe uma corrente teológica chamada universalismo que defende isso, que todas as pessoas serão salvas, que quando Jesus morreu, ele morreu por todos e logo todos vão ser salvos. Bom, primeiro é preciso entender a ideia de totalidade aqui nas Escrituras. Bom dia, Fernanda, Jesus te abençoe. E também precisamos entender como nós interpretamos a Bíblia, né? A regra de ouro da interpretação bíblica, ou da hermenêutica bíblica, como é o nome mais teológico aí dessa área, a regra de ouro da interpretação bíblica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Bom dia, Renato, Deus te abençoe. Eustáquio, ele é graça, né? Graça que a gente não merecia, é verdade, Eustáquio. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Bom dia, Luiz. Isso significa que um texto que é mais obscuro numa parte é clareado por textos que são mais claros em outras partes. E se você lê as Escrituras Sagradas, claramente as Escrituras Sagradas falam que nem todos serão salvos. Aliás, que muitos não serão salvos. A Bíblia fala acerca do céu, a Bíblia fala acerca do inferno. A Bíblia fala de salvação eterna e de condenação eterna. Então, à luz do restante das Escrituras, nós não podemos entender que esse texto está falando que a graça de Deus salvará todos os homens.
mas que a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. Porque antes a salvação era restrita apenas a um povo, a uma nação de Israel. Mas com Jesus, essas graças se manifestou salvadora a todos os grupos étnicos, a todo tipo de pessoa. Paulo fala ao judeu, ao grego, ao homem, à mulher, ao escravo, ao livre, a qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser salva pela graça de Deus. Até a pessoa mais ímpia, até a pessoa mais imoral, até a pessoa mais inadequada aos olhos dos homens, pode ser salva por causa da graça de Deus. Então, o primeiro motivo de oração é de louvor, é de exaltação a Deus, como colocou aí o Eustáquio, né? Porque, de fato, uma pessoa como eu, uma pessoa como você, pode experimentar salvação por causa da graça de Deus. Isso é motivo de louvor, isso é motivo de exaltação, isso é motivo de gratidão. Domingo nós cantamos uma música lá que o G2 trouxe sobre a graça, né? Nem é uma música nova, não, é uma música já antiga, mas nova para nós, que fala da graça de Deus. Tua graça nos basta, é tudo o que eu preciso. Então nós deveríamos cantar mais canções sobre a graça. Nós deveríamos ouvir de fato mensagens que sempre exaltam a graça de Deus. Nós deveríamos viver numa perspectiva da graça, de que nós não merecemos nada. E quando nós não merecemos nada, estamos ganhando, nossa posição é outra. Nossa maneira de lidar com as coisas é diferente, não é verdade? Bom dia, Ângela. Deus abençoe sua vida. Então, esse é um primeiro motivo. Louvor, gratidão. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, até pessoas como eu e você. Podemos ter salvação em Cristo Jesus. Até aquela pessoa que você acha que é impossível, que é difícil, a graça de Deus também alcança o seu coração. Que bênção poder ser alvo da graça de Deus. Aí ele diz no versículo 12, ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos esse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, o que é a graça? É esse favor, esse presente imerecido que nós recebemos. Bom dia, Mirailde. Jesus abençoe sua vida. Agora, para que a graça existe? A graça não existe nas nossas vidas como uma lâmpada mágica da qual nós podemos retirar todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, satisfazer todas as coisas do nosso coração. Paulo fala aqui no versículo 12, ela nos educa para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas. Então a primeira coisa que a graça faz, nós devemos orar por essa manifestação constante e abundante da graça de Deus sobre as nossas vidas, é que ela ajude a mortificar o nosso pecado. Você já tem a experiência de que o pecado que tenazmente nos assedia é mais forte do que nós. Bom dia, Silene. Jesus abençoe sua vida. De que você, por si mesmo, por si mesma, não consegue se livrar do pecado. Você não consegue vencer o pecado. Para vencer o pecado, nós precisamos da graça de Deus, desse favor imerecido de Deus. E essa graça opera em nós, mortificando o pecado, nos fazendo negar a impiedade e as paixões mundanas. Impiedade é a característica de um estilo de vida sem Deus, ímpio. O ímpio é o que não é pio. Pio é santo, santificado, ou que é dedicado a Deus. O ímpio é alheio a Deus. Ele vive para si mesmo. Ele vive para os valores desse mundo. Ele vive para satisfazer os desejos malignos do seu próprio coração. Ele pode ter aparência de piedade. Ele pode fazer ofertas para orfanatos, ele pode alimentar os pobres, mas a motivação do seu coração não é a glória de Deus. E por isso, todas as suas obras, ainda que causando
benefícios às pessoas, ainda são obras ímpias, porque a motivação e o alvo delas não são a glória de Deus. Quando nós somos alcançados pela graça, nós somos livres da impiedade e das paixões mundanas, as carnalidades, as glutonarias, os egoísmos, os ciúmes, as maledicências, todas as obras da carne que estão no nosso coração, mas que pela graça são renegadas. Não quer dizer que nós não pecamos mais, mas nós começamos na prática desse pecado e nosso coração nos acusa, nosso coração nos incomoda, nós nos entristecemos. Aquilo que nós fazíamos antes sem peso na consciência, agora nos incomoda profundamente. Isso é fruto da graça de Deus. Então nós devemos orar para que isso aconteça, né? E vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Sensatez é o atributo de viver de acordo com a lógica da palavra de Deus. Justa é de forma justa perante Deus. E pia ou piedosa, que busque a face de Deus o tempo todo. Bom dia, Minalva. Deus abençoe sua vida. Então veja que a graça opera em nós, nos trazendo salvação que nós não merecemos. E nessa vida, refreando o nosso pecado e potencializando a nossa santificação. Que coisa boa que nós precisamos. Devemos orar por isso, né? Senhor, pela tua graça, nos ajude a vencer o pecado. Pela sua graça, nos ajude a sermos uma pessoa santa. É um motivo de oração que esse texto nos dá. E ele fala no verso 13, qual que é o alvo dessa graça? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, o alvo dessa graça é a esperança de Cristo. É a esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, nós vivemos na perspectiva da vida eterna, do novo céu e da nova terra, do retorno glorioso de Jesus. Né? É como nós falamos em algumas mensagens para trás, nós precisamos pensar no céu. Nós precisamos andar na perspectiva do céu. Paulo dedicou toda a sua vida a Deus. Paulo dedicou todo o seu ministério a Deus desde quando ele conheceu Jesus Cristo. Ele viveu para a glória de Deus. E você viu o que Paulo fez? Todo o mundo antigo evangelizado por causa de um homem que se dedicou totalmente, exclusivamente a Deus. Mas Paulo vivia na perspectiva de que Jesus estava às portas. Ele vivia na perspectiva de que Jesus estava próximo de retornar. Ele vivia esperando o novo céu e a nova terra. Por isso ele não tinha tempo para se preocupar com as coisas desse mundo. Ele se preocupava com as coisas do alto, com as coisas do céu. Muda a nossa chave quando nós vivemos nas perspectivas da expectativa do novo céu, da nova terra. Precisamos orar por isso. Precisamos orar para que Deus traga à nossa memória o nosso destino. Nós não vamos parar na hospedaria. Nós não vamos viver na hospedaria para sempre. Nós estamos apenas em transição, em peregrinação, para poder experimentar aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas olha um detalhe nesse versículo 13 que nós lemos aí. Do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Você quer versículos bíblicos que afirmem que Jesus Cristo é Deus? Eis um deles. Jesus Cristo não é só um homem da história, Jesus não foi só um grande mestre, Jesus não foi só um grande profeta, como diz o islamismo, Jesus não foi só um espírito evoluído, como dizem os espíritas, Jesus não foi um personagem da história, como dizem os céticos. Jesus é Deus. É um Deus que se encarnou, um Deus que se fez homem, mas que ressuscitou, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, recebeu de Deus o Pai toda a autoridade e com cetro ele governa todo o universo. Nada acontece sem que ele tenha toda a autoridade. E ele disse, olha o que esse Deus com toda a autoridade disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse Jesus que é Deus e que tem toda a autoridade, transferiu essa autoridade para você e para mim, para sermos discipuladores, para a glória do Pai. Bom dia, Lourdes. Jesus te abençoe. Seja bem-vinda. A Ana Cláudia pede oração pela conversão da família. Continuamos orando, Ana Cláudia. Conversão. Vamos orando. Que a graça de Deus se manifeste salvadora a todos, Ana. Inclusive a sua família. Vamos orar por eles, sim. E aí no versículo 14 ele diz: Ele nos deu a si mesmo por nós. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Qual que é o fim, então? Nós vimos aqui o alvo, né? Que é a esperança da glória da vinda de Jesus, que é Deus e nos deu toda a sua autoridade. Agora, qual que é o fim? O fim é que Jesus morreu para formar um povo. É isso que Deus está fazendo no mundo agora. Ele está formando um povo. Ele está reunindo um povo. E por isso não existe vida cristã individualizada. Não existe cristão solo. Nós fomos chamados para viver em comunidade. E por isso a igreja, como diz alguns homens de Deus aí, de fato a igreja é a esperança para o mundo. Nós precisamos valorizar a comunidade cristã, valorizar a igreja, a reunião do povo de Deus, como eu gosto de dizer, porque Deus está formando para si um povo. Deus está reunindo para si um povo. Você faz parte desse povo. Eu faço parte desse povo. Mas existem muitas outras pessoas que fazem parte desse povo, que ainda não estão reunidas com o povo de Deus. A obra da igreja é fazer isso aí, está no verso 15. Ensinar essas coisas, exortar, repreender com toda a autoridade, foi aquilo que Jesus falou lá em Mateus 28, que ninguém te despreze, para que nós possamos ensinar essas coisas. Para quê? Para reunir um povo. Porque tem gente que é do povo de Deus, está na sua família, como a Ana pediu coração pela família dela. Tem gente que é do povo de Deus e está no seu trabalho. Tem gente que é do povo de Deus e está no seu círculo de relacionamentos. E nós estamos nessa obra de Deus para reunir para si um povo. Nós precisamos participar. Nós precisamos nos envolver nessa maravilhosa obra. Ela não acontece pela sua força, nem pela minha força, mas pela manifestação da graça de Deus. A graça de Deus é salvadora a todos os homens. Que maravilha saber disso. Você está feliz por isso? Você se alegra em saber que você é alvo da graça de Deus? Você se alegra em saber que essa graça te ajuda a refrear o seu pecado e potencializa a sua santificação e união com Deus? Você está feliz em saber que essa graça te faz olhar para o alto, olhar para a esperança da vinda de Jesus Cristo e reconhecê-lo como Deus? E que essa graça te capacita a ser povo e, como povo, reunir outros povos para celebrarem o único que é digno, o nosso Deus verdadeiro. Isso é a graça de Deus sobre a sua vida. E ela te capacita a ensinar isso e falar isso para outras pessoas. Isso é um bom motivo de oração. Vamos orar por isso? Vamos orar agradecendo a Deus por essa graça e pedindo que ela manifeste esses objetivos dela aí nas nossas vidas. Vamos orar também pelos motivos que foram colocados aqui. Então, feche seus olhos. Deus é misericordioso, né, Ana? Glória a Deus por isso. E gracioso conosco. Vamos agradecê-lo por isso, então. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus gracioso. Se não fosse pela tua graça, nós ainda estaríamos correndo atrás do vento, das coisas, ó Deus, que simplesmente agradam o nosso coração, mas que não trazem salvação para a nossa alma. Obrigado, ó Deus, porque a tua graça se manifestou salvadora a nós.
e o Senhor nos abrir os olhos para reconhecê-la e andarmos nela. Pedimos, ó Deus, que a Tua graça refreie o pecado em nós nesse dia. Refreie o pecado da nossa língua, da nossa mente, do nosso coração, das nossas mãos, ó Pai. Que possamos ser mais santos hoje. Ler Tua palavra, orar, fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor nos manda em todo momento. Oramos, ó Deus, para que o Senhor também nos ajude a viver na expectativa da volta de Cristo, a vivermos na expectativa desse glorioso encontro, ó Pai, e nos prepararmos para Ele, adorando a Cristo como nosso Deus verdadeiro, Deus, como o Senhor de fato assim o revelou. Oramos também, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a sermos povo do Senhor, a termos alegria, Deus, em estarmos reunidos como povo e a vivermos, ó Deus, em unidade com o Senhor, reunindo também outros para fazerem parte desse povo, ó Pai, através dos dons e talentos que o Senhor nos tem dado. Porque somos um povo, ó Deus, temos uma só causa e por isso oramos uns pelos outros, intercedendo a Deus pela vida da Arlete, que pede oração pela Marcilã e Ana Lúcia, Pai, que o Senhor os abençoe na saúde. Deus, que o Senhor os abençoe em todo o tempo, ó Deus. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a sua vida física, emocional, espiritual, Pai. Oramos, ó Deus, por aqueles que vão fazer cirurgia nessa semana. Lucina faz cirurgia hoje, ó Pai. Abençoe sua vida, abençoe esses médicos, ó Pai. Abençoe essa equipe que estará à frente, Deus, e ela possa experimentar um milagre do Senhor. Oramos pelo Elias, que faz cirurgia amanhã, Pai. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o tranquilize. Deus abençoe os médicos, a equipe. O objetivo dessa cirurgia seja alcançado, ó Pai. E no final, Pai, ele possa sair de lá bem, glorificando o Senhor, em plena e franca recuperação, para a glória do Teu santo nome. Oramos também pelo seu Antônio, Deus, o pai da Renata, que faz cirurgia na sexta-feira. Deus, só pedimos que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, que o Senhor o fortaleça, tire dele todo o temor, ó Deus, e possa ser, ó Deus, uma cirurgia tranquila e abençoada pelo Senhor. Tranquiliza também o coração da Renata, abençoe a sua vida, Pai, no nome do Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, pela saúde da Joyce, que o Senhor guarde, Deus, seu corpo físico, dê a ela a restauração completa em todas as áreas, especialmente, ó Pai, na sua saúde, ela possa ver já resultados positivos, ó Deus, no dia de hoje. Oramos também, ó Deus, pela Rê, para Chedes, que pede oração pela vida profissional. Senhor, que o Senhor abençoe essa entrevista, Deus, que ela vai fazer, que seja, Deus, tranquila. Deus, que o Senhor abençoe e dê a ela, Deus, portas abertas nessa área. Seja, Deus, um tempo de resposta de oração na sua vida, Pai. Também pela Di Guimarães, que vai fazer uma entrevista, Deus, aguarda a resposta desse emprego. Tira dela, Deus, toda a ansiedade. Dê a ela, Deus, tranquilidade no Senhor, certeza de que o seu sustento vem do Senhor, Pai, independente do trabalho que ela estiver. Mas se o Senhor assim se agradar, dela, Deus, uma resposta positiva dessa expectativa e paz no seu coração. Oramos, Deus, pela família da Ana, Senhor, que precisa de um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Que eles vejam na sua vida transformação, que eles vejam na sua vida diferença, que ela possa, ó Deus, ser luz e sal dentro da sua casa e que eles possam querer buscar esse Deus que está presente na vida dela, experimentarem também essa transformação. É a Tua graça que faz isso, é nela que nós confiamos e por ela nós clamamos sobre nós durante esse dia, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Deixa eu ver que teve mais pedido de oração aqui, ó. Vamos orar. Agradecer pelas orações, pela saúde da família. O irmão já está na metade do tratamento e há uma chance de não ser necessário fazer uma cirurgia. Glória a Deus. Que bênção. Viu, Miraildes? Bom demais. A Eunice pede orar pela Sara, filha da Andréia Bezerra, que quebrou a perna e aguarda cirurgia. Vamos orar então por esses dois motivos aqui mais uma vez. Gratidão pelo irmão da Miraildes e pela Sara, filha da Andréia. Senhor, nós te damos graças porque aqui também experimentamos respostas de oração. Deus, obrigado pelo irmão da Miraildes, que já está indo bem no seu tratamento. E Deus, nós pedimos que pela Tua graça ele seja livre, Deus, de cirurgias e possa se recuperar plenamente. Oramos pela Sara, filha da Andréia,
quebrou a perna, Deus, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua recuperação, a sua mente, o seu coração, ó Deus. Que o Senhor a tranquilize, livre das dores, dos problemas, Deus, que pode ter nessa enfermidade, nessa fratura. Deus, e que ela possa ser bem cuidada, bem tratada, a sua recuperação possa surpreender a todos, ó Deus. E o teu nome no final seja exaltado, seja glorificado. Abençoe nosso dia, nosso mês. Nós oramos, te pedindo no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero lembrar que nós estamos no mês de aniversário da terceira. Tivemos o primeiro domingo, o mini congresso, né, sexta, sábado, domingo abençoado. Semana passada, agora domingo passado, a presença do pastor Ronald conosco. Foi também um tempo muito abençoado, uma palavra abençoadora para o nosso coração. No próximo domingo teremos o reverendo Alberto, pastor da Igreja Presbiteriana Memorial, trazendo a palavra para nós. Então vamos orar por esse dia, orar pela vida dele e fazer um compromisso de estarmos todos juntos. Pela glória de Deus, nós temos visto um bom número de pessoas presentes. Domingo que vem também é carnaval, nossos jovens estarão em acampamento. Vamos orar por esse tempo deles lá juntos, seja um tempo abençoador, renovador, e que eles possam ter experiências com o Senhor naquele lugar. Vamos orar por isso e lembrar de participar das nossas programações. Uma terça-feira abençoada para você. Jesus te abençoe. Até nosso próximo encontro. Fique com Deus.